pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória pra chamar os seus filhos, e os mortos pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Senhor, estou fraco, quase a ponto de cair. Sozinho não consigo prosseguir. Tu conheces meus problemas, minha dor. Ferido está meu coração. Senhor, em meio à luz
vezes penso em desistir. Não tenho forças pra vencer o mal. Sou escravo do pecado que há em mim. Vem me socorrer. Te peço, Pai. Quero estar aos teus pés, onde encontro forças. Aos teus pés, onde encontro paz. Se estou firmado em teus braços, montanhas de problemas não são nada. Se tenho alma aos teus pés. Foi ali, há muito tempo atrás, em um jardim, um homem suplicou ao Pai por mim. Do meu nome se lembrou em oração, me oferecer a salvação. Quero estar aos teus pés, onde encontro forças. Aos teus pés, onde encontro paz. Se estou firmado em teus braços, montanhas de problemas não são nada. Se tenho alma aos teus pés, eu sei que junto a ti preciso estar, pois só assim terei a tua paz. Aos teus pés, onde encontro forças. Aos teus pés, onde encontro paz. Se estou firmado em teus braços, montanhas de problemas não são nada. Se tenho alma aos teus pés. Quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego, em aflição, posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo,
mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor. Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar, vão mais além.
a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Deus é assim, sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só a força em Jesus? Uma boa noite a todos. Para você que chegou até a casa de Deus de forma presencial, para você que chegou de forma virtual, que está nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados pelo nosso Jesus, que é Ele, especialmente Ele, quem nos recebe nessa noite. Vamos louvar o nome de Deus nesse momento. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Oremos, então. Santo e bondoso Deus, Pai eterno, obrigada, Senhor, porque até aqui chegamos sob a Tua proteção. Sabemos que o Senhor nos recebe nos Teus braços de amor e está disposto a falar conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a Tua palavra, abrir o nosso coração e, dessa forma, receber transformação. Em nome de Jesus, habita conosco. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Castelo Forte. Vamos iniciar cantando este hino, Castelo Forte, de número 73 do novenário, seguido de Grande Comandante, que é o nosso Cristo Jesus, que é o número 74. Vamos louvar. Castelo
ardil de Satanás, a fim de o derrotar com seu poder sem par e a nos prover descanso e paz. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de deixar parentes bem zelar, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Amém. Cristo, nosso grande comandante, aquele que luta por nós em todas as batalhas. Grande comandante, Cristo nos será, nesta nobre luta sempre à frente está, nunca as suas hostes abandonará, vai até o fim lutar, sempre avante manda o general, sempre avante guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos triunfar. A real bandeira vamos defender, contra o inimigo sempre combater, nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus, sempre avante manda o general, sempre avante guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos triunfar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante manda o general, sempre avante guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos triunfar. Amém.
Boa noite, queridos irmãos. Prazer ter vocês aqui em mais um culto nesta casa de oração, a casa de Deus para todos os povos. Eu tenho alguns anúncios a dar a cada um de vocês, começando com a semana de colheita, agora do dia 19 a 26 de novembro. Nós estaremos aqui todos os dias pregando a palavra de Deus. Todos os dias teremos pessoas entregando a vida a Jesus e sendo batizadas. Oportunidade para você vir à igreja, trazer os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos para estudar a Bíblia conosco. E oportunidade também de você que ainda não é batizado na igreja adventista, tomar a sua decisão de ser batizado e viver essa nova experiência ao lado de Jesus e da igreja de Deus aqui nesta terra. Então a semana de colheita, dia 19 a 26, e você é nosso convidado, nossa convidada especial para participar conosco. O Ministério da Mulher realizará uma investidura no dia 19 de novembro às 17 horas. É o terceiro sábado do mês, em um culto jovem. E você, mulher, que está aqui na Igreja do Marco, você que nos assiste pelo canal do YouTube, pode participar. No terceiro sábado do mês, dia 19 de novembro, às 17 horas, vem para cá conosco, vai ser bênção para a tua vida espiritual. Queridos, o Mutirão de Natal é uma campanha que realizamos todo ano para beneficiar, atender famílias carentes aqui da nossa igreja e também do bairro do Marco e de outras igrejas adventistas que estão aqui adjacentes, próximas à nossa comunidade de fé. O nosso alvo neste ano é arrecadar 500 cestas básicas. Quando a diretora, irmãos, lançou esse alvo, eu disse para ela: irmã, faltou fé. Para a nossa igreja, a senhora tinha que ter lançado pelo menos umas 1.500, 2.000 cestas básicas. E o nosso sonho, irmãos, é avançar muito mais do que 500 cestas. E pedimos a sua colaboração. Olha aqui a nossa diretora, que eu estou falando dela aqui, né? Irmã, a gente tem que avançar e conseguir muito mais. 500 é o mínimo para nós. É o mínimo. Nós já estamos com quanto? Estamos quase chegando a 200 cestas básicas. Olha, é pouco ainda, podemos avançar muito mais. Eu sei que tem alguns irmãos que deixam para cima da hora, né? Mas já estamos no mês de novembro, é hora de você abrir a mão e o coração e doar para o Mutirão de Natal. Certamente muitas famílias serão beneficiadas, e a Bíblia diz que aquele que dá de beber será descedentado, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se Deus tem sido bondoso com você, é para que você também seja bondoso com outras pessoas e doe alimentos, doe cestas básicas, doe recursos financeiros, roupas, sapatos, brinquedos, para nesse final do ano nós atendermos muitas pessoas para a glória de Deus. Queridos, o Ministério de Adolescentes da Igreja do Marco vai realizar um programa chamado Adole Night. Será no dia 26 agora de novembro, e você pode se inscrever o adolescente que você tem na sua casa no contato 98409-7501. Toma nota aí, depois volta o vídeo lá no canal do YouTube e se inscreva lá, inscreva o seu adolescente. Temos também um QR Code, você pode só mirar aí a câmera do teu celular, já vai levar você para a ficha de inscrição. Nós temos um projeto aqui na Igreja do Marco, gente, que ele impacta a vida de todas as pessoas que participam. Pastor, que projeto que é esse? É o Liga do Bem. Liga do Bem é um grupo de membros jovens da igreja
que se reúnem 1, 2 vezes por mês e saem nas ruas à noite, nas ruas de Belém, para atender os moradores, com alimento, com roupa, com oração, com cântico. É assim, um momento espiritual e maravilhoso. E você que ainda não fez parte, nós estendemos o convite para que você se envolva no cumprimento da missão. E quem sabe, faça parte do projeto Liga do Bem. O próximo evento será amanhã, dia 17, tá bom? Das 19 às 22 horas. E se você quiser doar alguma coisa também, você pode ir para a Liga do Bem. Está ali o contato, 98507-0505. Ah, pastor, eu quero participar. Vem amanhã, 19 horas, aqui para a Igreja do Marco, e você vai se unir a essa grande equipe do bem, que sai atendendo pessoas carentes na cidade de Belém, e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Queridos, as nossas classes bíblicas, a Universidade Bíblica continua funcionando. Nós temos classes no sábado pela manhã, às 9h30 da manhã, temos classe também no sábado à tarde, temos classe no domingo à tarde, temos o curso livre de teologia que acontece todo domingo, das 8 às 10 da manhã. Então são N as possibilidades, para você trazer alguém para estudar a Bíblia conosco, ou quem sabe para você mesmo continuar os seus estudos e fortalecer a sua fé. Então não deixa de participar, é bênção para a sua vida, ok? E estenda isso para outras pessoas também. Passa para nós, reforma da igreja, estamos concluindo a revitalização da entrada principal da Igreja do Marco. Estamos nos detalhes finais. O nosso sonho, alvo, proposta, planejamento, é inaugurar a entrada agora no dia 26, o último sábado do mês de novembro, às 7 horas da manhã. O nosso culto aqui começa às 8, então 1 hora antes, fazer a inauguração. Alguns representantes da associação, da União e da Divisão Sul-Americana já foram convidados para estar conosco, mas o mais importante, gente, é a presença de você, que é membro, que é amigo desta igreja, que está com a gente aqui nos cultos. Essa entrada, ela está sendo melhor preparada para atender você, para te dar melhores condições para servir e adorar a Deus nesta igreja, neste templo. Maiores informações vocês conseguem aí pelo WhatsApp da nossa igreja, que é o número 99277-2777, ou pelas nossas redes sociais, IASD Marco, lá no Instagram, Facebook, também Twitter e o nosso canal do YouTube. Caso você queira receber uma visita pastoral, marcar uma conversa com um dos pastores da igreja, você também consegue marcar pelo nosso número do WhatsApp, ou mirando a câmera do teu celular, nesse QR Code, que vai te levar diretamente para a agenda dos pastores, e você vai poder marcar um momento, para que juntos possamos te ajudar no crescimento espiritual, no fortalecimento da sua fé. Que a bênção do Senhor seja com você, com todos nós, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Boa noite, igreja. É muito bom nós estarmos aqui na quarta-feira, não é isso? Irmãos, agora nós vamos nos reunir em grupos, tá bom? Grupos pequenos de 5 ou 6 pessoas, para poder conversar. Você pode pedir o pedido de oração, agradecimento, e eu vou ficar aqui com as nossas redes sociais aqui, através do nosso chat aqui, tá bom? Boa noite. Eu gostaria já de passar alguns pedidos de oração aqui para que já está aqui no nosso chat. E você que nos está acompanhando ao vivo, nós temos um chat e você pode fazer o seu pedido de oração, né, agradecimento,
E logo depois nós vamos orar por esses pedidos, tá bom? A Vanilda Felizardo, ela nos dá uma boa noite, né? E pede que ore pela família, pela irmã e pelo filho dela, tá bom? Pela irmã Maria, pois o filho dela não está muito bem, tá bom? Vamos orar pelo filho da irmã Maria. O nome dele e também pelo netinho dela, que é Alice Léo, e as sobrinhas, tá bom? Vamos orar pela Vanilda. A Ana Cláudia Rodrigues, ela pede oração pela saúde dela. Vamos orar pela Ana Cláudia, tá bom? Aí temos também a Elizabeth Melo, ela nos dá uma boa noite e pede oração pela saúde do Marcos Castro. Ela diz assim, pela saúde física e mental e espiritual. Ele tem uma dor de cabeça constante, distúrbios emocionais, tá bom? E também para a Bianca, sua esposa. Vamos orar, irmã, com certeza. E eu peço aos irmãos que prestem atenção nos nomes das irmãs que estão fazendo o pedido, e você pode reforçar esse pedido de oração nos seus momentos, na sua casa, para juntos nós fortalecermos. Tá bom, irmãos? A Creuza Pereira, de Campinas, São Paulo, ela nos dá uma boa noite e pede a oração pela filha dela, a Damares, e pela nora dela, a Aline, que não estão bem de saúde e precisa das nossas orações. Tá bom, irmã Creuza, nós vamos orar sim. Logo depois desse momento, nós vamos fazer a oração por esses pedidos, tá bom, irmã? A Joselita Mendes, ela pede oração pela vida do Dorisvaldo e sua família. Tá? Vamos orar pelo Dorisvaldo. A Elizabeth Melo pede oração pela saúde, pela sua saúde e dos irmãos que estão doentes, né? Dos afastados, do seu sobrinho, dos amigos, dos vizinhos. Isso, irmã, nós vamos orar sim, com certeza. A Deilza Muniz Freita, ela nos dá uma boa noite e nos pede oração pela família dela, tá? Ela é lá de Ilhéus, da Bahia. Ela nos está acompanhando de lá de Ilhéus. Estive lá, irmã, mês passado, em Salvador, terra bonita, terra aconchegante. A Maria Luzimar, ela pede oração pela neta, Eloar Beatriz, de 3 aninhos, que está enferma, e também pela família. E ela pede proteção, cura e libertação, salvação para o nosso Brasil. Nós estamos passando um momento difícil no nosso Brasil e nós vamos orar também pelas pessoas que estão à frente do Brasil, tá bom, irmã? Niraci Santos, ela diz assim, damos graças ao Senhor nosso Deus por tudo. E nos dá uma boa noite, pede oração por ela, pelos filhos e familiares dela. Tá bom, Niraci, nós vamos orar sim. Também reforçando o pedido da minha prima Creuza, por a filha dela, a Aline. Vamos orar pela Aline. A Betânia Dantas nos dá uma boa noite, a irmã Betânia, e pede oração por ela, pela vida dela e pela família dela. A Maria Eliette Figueiredo nos dá uma boa noite, irmã. César Lopes, ele diz que é do Rio de Janeiro e pede pela Dona Elza e suas filhas. Tá, ok. Pede oração pela Dona Elza e suas filhas. Tá bom. Maria Eliette, outra vez, ela peça aos irmãos que orem por ela, que fez uma cirurgia. Então, ela está se recuperando. A Bia Santos pede oração por uma cirurgia na barriga. Ela retirou um mioma. Orem, por favor, e nos dá um amém. A Fátima Campos, ela nos dá uma boa noite, pede oração pela saúde, a aposentadoria, e ela pede pela aposentadoria dela, para sair. Vamos orar, irmã. E pelos seus filhos e netos, esposo, Nora Bruna, conversão, sou do Monte Alto, São Paulo. Tá bom. Fátima, nós vamos orar, tá bom? A Ivone Machado, ela pede
ela agradece a Deus por todas as bênçãos, amém. Pede oração por uma viagem que vai fazer, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Vamos orar também, irmã. O Pedro Dorba Cabral nos dá uma boa noite e pede por todas as famílias em Cristo, amém. O Marcos Edith Conceição de Joaraguana Paulista nos dá uma boa noite e pede pela família e pela igreja de Jaguaruana, tá? Graça Fiel nos dá uma boa noite, agradece a Deus por mais um dia de vida. Olha que coisa boa, né? Ore pela família e pelo financeiro, tá bom. O Isés Cardoso pede oração pela viagem que ele fará na próxima sexta-feira. Tá bom, Isés, nós vamos orar sim, tá bom? E aqui os irmãos aqui, eles estão todos em grupos também pedindo oração. E agora nós vamos orar para todos esses pedidos. Irmãos, nós agora vamos orar ao Senhor, mas antes disso eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia que está em Jeremias 29:12, que diz assim: então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu convido a todos a se ajoelhar para orarmos ao Senhor. Oremos. Amado Deus, Santo Pai, Deus Criador, Deus de amor, toda honra, toda glória ao Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Ó Deus, Te pedimos, Senhor, por cada pedido feito aqui na nave da igreja, Senhor, e a cada pedido também feito, Senhor, que nos chegou através das nossas redes sociais, Senhor. Tu sabe a cada um, Senhor, porque Tu és um Deus que conhece todas as coisas, Senhor. Tu sabe o que vai dentro do nosso coração. Por isso, Senhor, nós Te entregamos este coração, Senhor, para que Tu cure. Por favor, Senhor, nos perdoa, nos guarda, Pai. E que cada dia, Senhor, Tu nos dá a oportunidade de entregarmos nossa vida a Ti. Por favor, Senhor. O mundo está cheio de dor, Senhor, cheio de violência. Prepara-nos, Senhor, para a Tua volta. Prepara-nos o nosso coração, Senhor, para vermos a Tua face. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu conhece cada coração que está ajoelhado aqui, Senhor. Cada pensamento, cada propósito. Mas nós sabemos, Senhor, que o que vem de Ti é o que é bom para nós. Então que nós possamos aceitar, que nós possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Por favor, logo mais, Senhor, estará sendo aberto a Tua palavra. Unge o Teu Filho, Senhor, para que a Tua palavra saia da boca dele e entre em nossos corações, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o mundo é sedutor. No entanto, Jesus venceu o mundo e nós queremos estar ao Teu lado, Senhor. Por favor, guarda-nos sempre. É o que nós Te pedimos hoje e sempre, Senhor. Te pedimos pela Tua igreja, Senhor. Não permita que a Tua igreja vacile, Senhor. Banha a Tua igreja com o Teu sangue, Pai. Por favor, Senhor. Meu coração Te pede, primeiro que Tu nos perdoe e que depois Tu possas, Senhor, nos preparar para a Tua breve volta, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite.
Deus seja louvado pela presença de cada um dos irmãos, pelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Somos muito gratos por você estar ali conectado conosco aqui na Igreja do Marco. Obrigado. Quero que todos participem agora desse momento, um momento de adoração também, que nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero que você leia comigo lá em Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19 a 20, 2 versos. Diz assim: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Uma mensagem de esperança para que nós aumentamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que você não enxerga. Muitas vezes nós não vemos a ação de Deus na nossa vida, mas Deus está olhando para cada um de nós, para nos abençoar. Deus habita no céu, mas habita com os contritos e abatidos de coração. E a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Muitas vezes você não vê muita motivação, não se sente tão motivado para dizimar, para ofertar. Mas o dízimo e a oferta vai trazer um maior relacionamento de você com Deus. Não é que Deus precise do nosso dinheiro, não. Deus é o dono de todas as coisas, está em Salmo 24, Ele é o dono. Mas Ele precisa que você se esmere em contribuir na obra redentora nessa terra, para que você possa ser abençoado e abençoar também outras pessoas. Isso vai te favorecer e vai me favorecer. Que Deus abençoe você e a sua família, e todos aqueles que também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Convido agora os diáconos e as diaconisas para recolherem as ofertas e os dízimos.
Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que este homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo porquê ele precisa suportar a sua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu que o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. E eu fui o culpado. Amém? Boa noite, igreja. Que a paz e a graça de Jesus seja com você. Amém?
Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje iremos meditar numa história bem conhecida, a história de Abraão, quando ele é provado. Todos nós bem conhecemos essa história, uma história muito linda, cheia de lições para a nossa vida. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração através dessa mensagem. Os nossos queridos que nos acompanham através da internet, que o Senhor alcance você onde estiver, com as bênçãos que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Por isso eu convido você a junto comigo fechar os olhos para juntos orarmos ao Senhor. Santo Deus, Pai amado, iremos abrir a Tua palavra com o desejo de meditar nela, Senhor, mas não podemos fazer isso sem a orientação de Teu Espírito. Por isso, humildemente, clamamos a Ti, ó Deus, que Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra conforme Tua vontade, Senhor. Fale a nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, no capítulo 11. A partir do versículo 10, nós temos aqui a genealogia de Sem, um dos filhos ali de Noé, ok? Lembram? Sem, Cã e Jafé. Aqui na genealogia de Sem, a partir do versículo 26, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão e Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Então veja aqui que Ló é sobrinho de quem? De Abraão. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Ou seja, Harã aqui ele morre jovem, seu pai ainda era vivo, então ele morre bem jovem. Acredito que por essa razão há ali uma aproximação entre Ló, ok, e Abraão, seu tio. Talvez ali Abraão começou ali a ter um cuidado paterno, talvez, com Ló, porque Ló perdeu seu pai ainda muito jovem. Harã, ele perece, ok? Vamos continuar aqui a leitura a partir do versículo 29, ok? Verso 29, diz assim: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Olha que interessante, Naor ele casa com a sua sobrinha. Não estranhe isso, porque nesse tempo ainda não havia as proibições, casamento entre primos, tios e etc, ok? Tanto é que Abraão ele também se casa aqui com a sua meia-irmã, não é verdade? Ok? Versículo 30 traz uma informação interessante para nós. Sarai era o quê? Estéril. Ela não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Que interessante o chamado, aparentemente, o espírito de profecia não fala, a Bíblia também não esclarece, mas parece aqui que Tera foi orientado talvez por Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Ok? Mas o texto fala para nós: mas ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aqui temos um mapa, tá? Não sei se você vai conseguir visualizar. Aqui, Ur dos Caldeus. Os caldeus são os babilônicos, ok? Terá morava aqui com Abraão e etc. Por alguma razão que não nos é revelado, ele decide sair daqui e ir para a terra de Canaã. Mas se você observar,
o mapa ele está bem ampliado aqui, mas existem vários povoados aqui, ok? Então ele toma esse caminho, que é talvez para descansar, para reabastecer, ele faz essa jornada a pé, ok? Por vários dias era a jornada. Então eles tomaram esse caminho. Terá decidiu se estabelecer aqui em Harã, onde ele veio a falecer. Agora eu convido você para o capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ok? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No Patriarcas e Profetas, Ellen White, ela comenta acerca do chamado de Abraão. Durante as descendências, Deus ele manteve um povo fiel às verdades, à verdadeira adoração, aos princípios de Deus. Desde Sete ali, o segundo, né? Ali após a morte de Abel, Sete vem para substituir Abel. Ele dá continuidade à linhagem do povo de Deus. E a partir de então, a terra foi se tornando cada vez mais corrompida com a linhagem de Caim. Mas Deus sempre manteve um povo fiel, ininterruptamente fiel ao longo das gerações. Pelo menos os primeiros 2000 anos houve o dilúvio, e talvez agora aqui se passaram aproximadamente aí de 3 a 4 mil anos da história da terra. Chegamos aqui ao chamado de Abraão. A sua família ainda preservava a verdadeira adoração. Entretanto, muitos de seus familiares já estavam ali sendo influenciados pela idolatria. E Deus ele faz um chamado a Abraão: Abraão, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde era, não sabia como iria, mas ele creu e obedeceu. Deus então fala a Abraão: o meu desejo é que tu seja uma bênção. E será que Deus ele não tem o mesmo para mim e para você? Será que essa promessa é exclusiva a Abraão? Nós espiritualmente somos descendentes, somos o Israel espiritual. Então essa promessa é para nós. Deus ele deseja que você seja uma bênção. E através de você, da sua vida, a gente sabe as profundezas dessa palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente sabe o que isso significa, mas também podemos aplicar a nosso contexto. Deus ele deseja que as famílias, os seus vizinhos, os seus amigos, sejam abençoados através da sua vida. A gente sabe que isso aponta para Cristo, mas também podemos aplicar a nossa vida. Deus ele quer fazer de mim uma bênção para abençoar outras pessoas. Deus ele quer fazer de você uma bênção para abençoar a vida de outras pessoas, de outras famílias. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses tempos os cananeus habitavam essa terra. Aqui temos outro mapa, ok? Abraão ele chega aqui até Siquém. Ele atravessa Siquém e vai para o carvalhal de Moré. Não temos a localização, mas é próximo aqui a Siquém, ok? Esse carvalhal, esses carvalhais de Moré, segundo os historiadores, né, os arqueólogos, eles mencionam que era como se fosse um santuário, ali onde congregavam os feiticeiros, os adoradores de divindades pagãs, os adivinhos, enfim. E Abraão, ele
chega próximo dessa região, ok? E eu fico imaginando que talvez ali ele pode ter contemplado todo tipo de idolatria e culto idólatra. Gênesis 12, 7. Mas o texto fala assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. É interessante que existem lugares no mundo que são belos, são bonitos, são encantadores. É mencionado que essa árvore, esse carvalho, eles são árvores majestosas, são árvores belas. E é justamente nesses locais belos que muitas das vezes os ímpios eles gostam de estar, né? É como se eles vivem à parte de Deus, indiferente a Deus, mas querem usufruir das bênçãos de Deus. Só que Deus ele olha para Abraão e diz: Abraão, isso aqui vai ser tudo teu. Deus ele tem bênçãos especiais para aqueles que são fiéis. E o melhor dessa terra, Deus ele tem reservado para os fiéis. Ele tem prometido para aqueles que lhe são fiéis. Ele diz a Abraão: Abraão, eu darei à tua descendência esta terra. Tu está vendo, eles estão fazendo aí, adorando outros deuses, mas eu te darei esta terra. Verso 8 e 9. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu dali, indo sempre para o Negueb. Então Abraão, ele sai agora dessa região aqui de Siquém, dos carvalhais de Moré, e desce para Betel, mas ele não fica em Betel. Ele fica numa região entre Betel e Ai. Consegue ver aqui? Ele fica nessa região aqui. E o texto fala que nesse local, Abraão, ele ergueu um altar ao Senhor. E Ellen White comenta sobre isso no Patriarcas e Profetas. E ela fala que por onde Abraão passava, ele edificava um altar ao Senhor. E quando ele saía dali e continuava a sua jornada, o altar ali ficava. E não poucas vezes viajantes que passavam pelo mesmo caminho que Abraão fez, e quando viam o altar que Abraão havia feito, eles sabiam a que Deus pertencia. E essas pessoas, esses viajantes, eles eram influenciados a adorar o Deus de Abraão. Que tremendo! Através da minha e da sua vida, pessoas são influenciadas a adorar a Deus. De igual modo, através da minha e da sua vida, pessoas podem também ser influenciadas a desonrar a Deus. Veja aqui a importância do testemunho. Pessoas buscavam a Deus por causa do exemplo de Abraão e do altar que ele havia deixado por onde ele passava. Verso 8 e 9. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, né? É o texto que nós lemos, a ênfase aqui é no altar. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão foi dali para o Negueb. Observe aqui a região do Negueb, ou seja, Abraão ele desce, ele começa a descer em sua jornada. Capítulo 12, verso 10 a 11 diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Abraão, ele mentiu ou ele disse a verdade? Tu és a minha irmã. E aí? Ele mentiu ou disse a verdade? Ele disse uma meia verdade. Mas uma meia verdade é uma verdade ou uma mentira? Lembram de Gênesis lá, quando o inimigo de Deus ele mistura a verdade com a mentira? Né? Meia verdade é uma mentira completa. Abraão então temeu, e aqui vemos uma falta de fé, uma falha em Abraão.
Ele temeu os egípcios por causa da beleza de sua esposa. Olha para sua esposa agora, você que é casado, você já sentiu, eu sei que você deve achar sua esposa linda e maravilhosa, mas você já sentiu medo de morrer por causa da beleza dela? Abraão sentiu isso. Ele ficou, minha querida, você é tão bela que eu tenho medo de morrer por causa da sua beleza. Eu não sei o que é isso, mas talvez alguns de vocês saibam o que é isso, né? Então, assim o fizeram. E o texto fala para nós que os príncipes ali do Egito se encantaram com a beleza de Sarai, foram dizer a Faraó, Faraó mandou chamar, se encantou por ela. O texto fala que Faraó começou a agradar a Abraão, pensando que era irmão. Sabe quando quando um jovem ele tenta conquistar uma garota, ele começa a tratar bem o irmão, algum familiar ali, ele quer ganhar pontos com a garota, mas faz ali boas coisas ao irmão dela. Era mais ou menos assim. Faraó começou a dar ali rebanhos, riquezas a Abraão. Só que o texto fala que pragas começaram a cair no Egito. E em alguma situação ali, Faraó ficou sabendo o porquê. Sara era esposa de Abraão. E quando o Faraó soube, imediatamente mandou chamar Abraão e disse: por que me fizeste isto, este mal? Tu me disse que era tua irmã e agora estou recebendo essas pragas. Ele convidou gentilmente Abraão para se retirar da terra. Ele pediu ali para que seus soldados os escoltassem até a saída do Egito. Vamos voltar aqui para a leitura. Gênesis capítulo 13, devido ao nosso tempo, teremos que avançar. Verso 1: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez suas jornadas ao Neguebe. Ok? Abraão, quando sai do Egito, ele volta para a região que anteriormente ele estava. Só que houve uma ocasião ali, enquanto eles estão voltando, próximo à região do Neguebe, vocês viram ali no mapa. Tanto Abraão quanto Ló, eles já estavam muito prósperos e a terra já não tinha capacidade de sustentar ambos juntos. E começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló então chama seu sobrinho: por que havemos de brigar? É melhor a gente se separar, não está dando mais para ficar junto. Abraão é o mais velho, é o tio. Poderia dizer: eu vou escolher para onde eu vou, mas ele gentilmente e humildemente diz: Abraão, escolhe você para onde vais, e eu irei na direção oposta. Verso 10: se levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como era a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Verso 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Veja, Abraão olhou para a grama mais verdinha, para o lugar mais belo. Mas quem geralmente gosta de ficar nos lugares mais belos da terra, quem são? Os ímpios. E ele foi estendendo a sua tenda até chegar ali numa cidadezinha chamada Sodoma. E o texto também não coloquei aqui, mas no finalzinho traz a informação. Verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão então, ele começa a ir para uma outra direção. Ele volta para aquela região lá entre Betel e Ai, onde primeiramente ele estivera, onde ergueram um altar ao Senhor. É feito a Abraão novamente a promessa de possuir as terras. Chegamos então no capítulo 14, aqui há o relato da guerra dos 4 reis contra 5, né? Há ali algumas alianças, enfim, acontece uma batalha.
os reis de Sodoma e Gomorra, eles são derrotados. Quem estava morando ali em Sodoma era Ló. Ele com sua família é levado cativo, prisioneiro. Abraão fica sabendo, reúne ali seus homens e vai atrás. E Deus concede a vitória a Abraão. Ele consegue resgatar seu sobrinho Ló, trazê-los de volta. As pessoas ali tentam entregar a Abraão as posses, o despojo, né? Mas Abraão diz: não quero nada. Fiquem com tudo que pertence a vocês. Chegamos então no capítulo 15, onde Deus ele anima Abraão, ele promete um filho. Deus ele fala: Abraão, vou te dar essa terra, será a tua herança. Mas Abraão fala: Senhor, o que adianta você me dar tudo isso se eu não tenho herdeiro? O meu herdeiro será um filho de uma das servas aqui. Deus fala: Abraão, não fique triste, não se preocupe, eu te darei tudo isso e tu terás um herdeiro, tu terás um filho, ele vai herdar o que é teu. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, verso 5 e verso 6. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso 9 e 10. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Estes são animais que eram requeridos para o sacrifício. Deus ele diz a Abraão: pega cada um destes. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. E a gente pode achar estranho, mas precisamos entender o contexto daquele período. Hoje, quando você vai fazer um negócio, você faz um contrato, né? Você assina, tem que reconhecer em cartório. Naquele tempo não tinha cartório, não tinha nada disso. Como que os homens então, eles faziam um acordo, um trato? Eles pegavam o animal, eles sacrificavam aquele animal e despedaçavam o animal. E eles faziam um acordo e passavam entre aqueles pedaços. E eles diziam: se eu quebrar o acordo, aconteça comigo o que aconteceu com este animal. E assim, ambos os homens passavam e o acordo estava feito, estava firmado. Deus então ele disse para Abraão: Abraão, eu te fiz uma promessa. E Abraão perguntou: Senhor, qual a garantia? E Deus ele fala na linguagem do homem. Ele diz: Abraão, pega alguns animais, coloca eles em pedaços. E aí Deus ele está falando na linguagem de Abraão. Só que antes de fazer a aliança, Deus ele aqui revela a Abraão um pouquinho do futuro. E ele diz assim, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante. Ou melhor, acredito que eu não coloquei aqui o texto, mas venha comigo para a Bíblia, antes de lermos essa parte, leia comigo. Deus ele abre o véu do futuro para Abraão, o versículo 12, tá bom? Todos estão aí acompanhando? Diz assim: ao pôr-se o sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerrado as trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para os teus pais em paz,
será sepultado em ditosa velhice. Então, antes de firmar o acordo, Deus ele revela a Abraão o que aconteceria no futuro, a escravidão e tudo mais, mas também o grande livramento. Então, agora sim, chegamos no verso 16, 17 e 18. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Que tocha de fogo é esse? Que fogareiro é esse? É o próprio Senhor. Ele passa entre os pedaços. E é interessante que o texto não menciona que Abraão passou entre os pedaços. É como se Deus ele fizesse a aliança dizendo assim, ó, aconteça comigo o que aconteceu a esses animais, se a aliança for quebrada. Não aconteça a ti, Abraão, mas aconteça comigo. Deus puxou a responsabilidade para ele. Se a aliança fosse quebrada, ele pagaria o preço, não Abraão. Verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha aqui, ó, a herança que Deus concede, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Abraão, essa terra será para ti e para a tua descendência. Eu faço essa aliança contigo, aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se a aliança for quebrada. Gênesis capítulo 16, encontramos aqui o relato de Sarai e Agar. Havia sido prometido um filho, porém Abraão estava velho, Sarai velha. Ela tem uma ideia em sua falta de fé e diz, toma aqui a minha serva Agar. Abraão então toma Agar por mulher, ela tem um filho, o filho nasce e começa a haver ali uma rixa entre Sarai e Agar, e um problema familiar aqui surge. Você conhece essa história? Temos que avançar devido ao tempo. Ismael com 13 anos é circuncidado, Abraão com 99 anos. Seu nome aqui foi mudado, de Abrão para Abraão. Capítulo 18, Abraão recebe aí uma visita do Senhor e na companhia de 2 anjos. Abraão ali então, hospitaleiro, prepara uma refeição, lava os pés daqueles homens, daqueles viajantes. É feito então a Abraão a promessa, Abraão, tu terás um filho. O filho da promessa não é Ismael, tu terás um filho com a tua mulher, Sarai. Sarai então ela ouve, ri, você conhece bem. Ela comenta sobre isso. O Senhor e esses 2 anjos estavam passando por ali, mas eles estavam indo em direção a uma cidade. Eles iriam derramar juízo sobre ela. Mas Abraão ali detém aqueles seres celestiais, eles param, dão atenção a Abraão. Eles interrompem por um momento a sua atividade, a obra estranha do Senhor, de destruir os ímpios. Mas após ali ter aquele momento com Abraão, do verso 16 em diante, o Senhor ele decide revelar a Abraão o que faria a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra será destruída a Abraão por causa da impiedade. Quem morava em Sodoma e Gomorra? Ló, o seu sobrinho. Eu fico imaginando talvez agora Abraão preocupado. A partir do verso 22, Abraão começa a interceder pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Ele diz, Senhor, me permite falar a Ti. Se houver 50 justos em Sodoma, Tu pouparás a cidade? E o Senhor, sim, eu pouparei por amor dos 50. Senhor, me permite falar mais uma vez. Se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, Senhor, se tiver 10, e o Senhor pacientemente, Abraão,
se houver 10, eu pouparei a cidade toda por amor dos 10. Mas Abraão, eu tenho que destruir a cidade. Abraão entendeu, não havia 10 justos naquela cidade. Mas espera aí, a casa de Ló era grande, lembra? Ele não teve que separar de Abraão porque ambos estavam grandes e prósperos na terra. Certamente a casa de Ló era mais do que 10 pessoas. Mas Deus fala, não há 10 justos em Sodoma, eu terei que destruir. Abraão então, ele intercede por seu sobrinho, e Ellen White, ela comenta que Ló foi poupado por causa da intercessão de Abraão. Existem pessoas que podem ser salvas, livres do juízo, da condenação, da morte eterna, pela minha e sua intercessão. Mas de igual modo, se negligenciarmos a intercessão, pessoas poderão se perder, porque nós não oramos por elas. Que tremendo! Ló foi poupado por causa da intercessão de Abraão. Precisamos avançar. Vamos adiante. Gênesis capítulo 19. Acontece então a destruição de Sodoma. Vamos avançando. Gênesis capítulo 20. Abraão e Sara peregrinam em Gerá. O tempo está bem avançado. Precisamos ir logo para o ponto final. Em Gênesis capítulo 21, o filho da promessa nasce, Isaque. E felizes são aqueles anos, a alegria no lar de Abraão. Mas em Gênesis capítulo 22, chega a grande prova. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que terrível! Abraão foi posto a várias provas. E Ellen White comenta que no vigor ali da juventude, da força, da varonilidade, Abraão, ele sai da sua terra, do meio dos parentes, movido pela fé, sem saber aonde ia e como ia, mas ele obedece a Deus. E em várias situações Abraão foi posto à prova. Mas agora, na velhice, já não havia mais vigor, não havia mais força, não havia mais a juventude. E agora chega a prova mais difícil. Abraão, vai à terra de Moriá, juntamente com teu filho, e oferece-o ali por holocausto. Deus, Patriarcas e Profetas, página 147. Deus havia chamado a Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com o seu casamento com Agar, para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá, e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé, que Deus o mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse, por sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção
do homem. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para os benefícios das gerações que se seguiriam, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que a perfeita obediência pode ser aceita, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Nesse momento eu irei entoar um louvor. Peço que você reflita na mensagem desta noite. Disse Deus, o provarei para ver se Ele é meu, para que Ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. E ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. A promessa agora e não só no final de toda a história, que o seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender esta visão, junta tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá ao Moriá, dizendo: eu subirei esta montanha carregando a esperança comigo.
levante os olhos, Abraão, e veja, pois minha graça te alcançou, enfim, não tema, veja, pois o dia vem em que entregarei também meu filho, amado filho. E ele subirá uma montanha carregando a esperança do mundo. O meu filho, entenda a promessa, agora eu faço nova toda essa história, que o seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Amém? Abraão havia quebrado os requisitos, as exigências da promessa. Mas lembra, Abraão não passou pelo meio dos pedaços. Somente Deus. Aconteça comigo o que aconteceu a estes animais, se a aliança for quebrada. João 8,56, o próprio Cristo disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. O filho de Abraão foi livrado, mas o filho de Deus não. Para que a promessa fosse mantida, o próprio Deus pagou o preço. E essa é uma mensagem não para trazer tristeza ou lágrimas, mas alegria para o nosso coração. Porque a despeito dos meus e dos seus pecados, Deus pagou o preço e a promessa ainda pode ser mantida. Só depende de mim e de você. Quantos aqui querem manter o pacto com o Senhor? Fique de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Feche os olhos. Abra o coração. Vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, porque através da história de Abraão podemos ver que mesmo ele fracassando na fé, muitas das vezes, ainda assim é conhecido como pai da fé. Não pelos méritos dele, mas pelo que tu fizeste na vida dele. E assim pode fazer na vida de cada um de nós. A despeito de nossas fraquezas, de nossa falta de fé, de nossos pecados, tu pagou o preço. O pacto pode ser mantido. E nós estamos aqui nessa noite para declarar ao Senhor: ó Deus, queremos estar em aliança com o Senhor. Queremos herdar não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Queremos não ter uma vida longeva, mas uma vida eterna e abundante. Por isso, ó Deus, perdoe nossos pecados, nos abençoe com o Teu Espírito, abençoe a nossa vida e faça de nós bênçãos na vida de outras pessoas. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.